Olá, Olá, Vini. Tudo bem? tudo bem? Tudo Olá, bem Tudo boa ótimo, também. tarde. vocês? Tudo certo? Tudo certo. Nossa, Então, Vini, adorei o fundo aí. você gostou? Já tá até todo temático já. Não é? Ó, coloquei os outros aqui. Então, estamos aqui, Vini, com a Roberta, que é a que eu te falei que administra mais a questão do canal, e o João também, que vai participar com a gente da entrevista aí, do Tá bate-papo. bom. Então, olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso canal Mosaicos e Miscelâneas. Para você que ainda não nos conhece, nós somos um canal de leitura coletiva, então a gente se junta aí, um bando de amigos que gostam de livros, e postamos leituras coletivas de livros para vocês, de poemas, entre outras coisas. Então, se você está chegando agora e ainda não nos conhece, vai na nossa abinha de vídeos, tem muito conteúdo legal para vocês. Estamos lançando a série Harry Potter, já lançamos O Pequeno Príncipe, já lançamos Alice no País das Maravilhas, temos leituras de livros infantis também, então tem conteúdo para todo mundo aqui no canal. Hoje, em comemoração aos nossos 500 inscritos do canal, estamos fazendo uma entrevista com o Vinícius Fernandes, que é autor. Então, estamos aqui com o João para nós fazermos essa entrevista para vocês. Este é um quadro novo que a gente está lançando aqui, então a cada 100 inscritos que nós ganharmos no canal, nós vamos fazer uma entrevista com algum autor, ok? Então, o Vinícius é o nosso primeiro convidado. Então, vou deixar aqui para eles se apresentarem e depois eu falo mais um pouquinho sobre as obras e outras coisas daqui. Então, podem ir. Vini? Olá, eu sou Vinícius Fernandes, para quem não me conhece. Eu sou escritor de livros com protagonistas LGBT. Então, eu escrevo livros, não é um gênero, LGBT não é um gênero, né? Eu escrevo livros de vários gêneros com protagonistas LGBT. Então, eu tenho livros de fantasia, tenho livro de drama, tenho um livro um pouquinho mais voltado para o terror, só que atualmente eu estou mais focado em escrever dramas, né? Tanto que meu último livro, Caminho Longo, foi um drama LGBT, e os próximos também provavelmente vão ser nesse mesmo estilo. Eu já escrevo desde 2014, né? O primeiro livro que eu publiquei foi O Continente Lemúria, esse daqui, que uma outra edição, essa aqui é uma edição já atualizada, mais nova. E de lá para cá eu já publiquei mais alguns livros e contos na Amazon também, sendo o último livro mais recente, Caminho Longo, que saiu em 2019. Certo, então vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, eu acompanho o Vini desde lá do comecinho, né, Vini? A gente se conheceu num grupo de leituras do Facebook, se eu não me engano. Sim, acho que é isso mesmo. Acho que fazia pouco tempo que havia lançado o Continente Lemúria, depois foram lançando os outros. Como vocês veem, eu tenho todos. Eu sou daqueles que se o Vinícius lançar a lista de mercado dele, eu vou lá comprar para ler, porque eu leio tudo. É o primeiro que compra qualquer coisa que sai assim, o Luiz é o primeiro que compra. Exatamente, eu sou daqueles que panfleta para todo mundo, né? Então, tem os livros aqui atrás para vocês, aqueles ali são os mais antigos, inclusive este é a edição antiga do Continente Lemúria, essa é a edição nova com o Caminho Longo. Então, antes de falar um pouquinho mais, João, para o João se apresentar também. Oi, pessoal. Eu sou o João, né? Quem acompanha o canal já me conhece aí dos vídeos de leitura. Inclusive, se esse vídeo estiver saindo no dia que ele foi programado, ontem mesmo teve vídeo meu no canal aí na leitura de Harry Potter. Eu já vou inicialmente pedir desculpa ao Vinícius, porque eu nunca li nada seu. Então, assim, desculpa, eu acabei de conhecer, aliás, eu tô conhecendo porque o Luiz trouxe, né, os seus livros pra gente conhecer. Mas eu fiquei bem interessado pela questão aí de você focar em divulgar aí protagonistas LGBT. E muito bom a questão de ter frisado que LGBT não é um gênero. Eu não sei porquê, tanto para filme quanto para livro, eles colocam o LGBT como se fosse um gênero, porque é um gênero literário só porque o protagonista não é hétero. Isso é, enfim. Mas isso leva a outras coisas, né? Porque as pessoas pensam que LGBT é um gênero e automaticamente já supõem que o LGBT é uma coisa mais voltada para o lado erótico, como se só isso fosse o gênero LGBT. Sim. E não, o erótico é gênero. LGBT é um personagem que é LGBT, não. Tanto que tem erótico hétero ou LGBT, né? Então não é sempre assim. Sim. E é bom essa questão, né? Tanto sua quanto de alguns outros autores que eu andei conhecendo recentemente, de se dedicar a essa questão de divulgar protagonistas LGBT dentro de todos os gêneros, né? Que é mais uma questão para normalizar a presença LGBT na sociedade.
Isso eu acho que é uma coisa muito importante, né, da gente fazer cada vez mais. Inclusive, o Caminho Longo, ele é um drama LGBT, então o foco da história, né, essa questão do personagem LGBT, mas o Graham, Continente Lemúria, é um menino que é caçador de vampiros e, por um acaso, ele é gay. Mas isso não é o ponto central da história, né? Então as pessoas acham que livro LGBT tem que girar só em torno, né, disso. Então, isso é um livro LGBT. Por quê? Tem que falar desse drama todo, da pessoa ser LGBT, né? Então, é bem legal porque é só um detalhe da história. É por isso que eu falo até protagonistas LGBT, porque pode ou não abordar isso, né? Por exemplo, o Continente Lemúria é uma história mais fantástica. Então, não aborda, não é somente sobre isso, mas, por exemplo, o drama, o Caminho Longo, que é um drama LGBT. O personagem principal ele é gay, então a gente tem que considerar essa vivência também, né? Então, você fala do personagem, então não é o gênero ali da história, é o personagem. Cada personagem tem a sua história, então alguns vai falar mais disso, alguns vão falar mais disso, outros não. Então depende muito ali do que você quer contar na história, né? Exatamente. Então, para nós começarmos, antes de começarmos, na verdade, nossa entrevista, só vou falar aqui no nosso vídeo. Nós vamos sortear um livro, um exemplar de Caminho Longo para vocês, para os inscritos do canal. Então, comentem neste vídeo aqui embaixo, é só comentar eu quero, um comentário por pessoa, tá? Vocês terão 7 dias para comentar, então esse vídeo está sendo lançado na segunda, dia 3. Vocês podem comentar até o dia 10. E no dia 11 de maio agora, nós vamos fazer o sorteio e divulgar os resultados lá no Instagram do canal, um Instagram novo que a gente acabou de criar, na verdade. Então vai lá seguir a gente, vai lá nos acompanhar, tá? O Instagram é @mosaicos_e_miscelâneas. É o nome do canal com os underlines no meio aí. Então vai lá seguir a gente que a gente vai postar o resultado lá no dia 11 de maio, ok? Então se alguém quiser aí levar para casa este exemplar de Caminho Longo, podem comentar aí que nós vamos sortear para vocês, certo? Então vamos para a nossa entrevista agora, Vini, esse bate-papo, na verdade, né? Então a primeira pergunta que eu separei aqui é como foi a sua entrada aí no ramo da escrita, desde quando você escreve, você começou mais velho, mais novo, o que você escrevia, como foi isso aí para você? Olha, eu acho que assim, desde que eu me lembre, eu gostava de criar histórias, né? Desde criança, eu criava histórias, tipo, brincando com os meus brinquedos e tal. E quando eu era menor, assim, eu desenhava, eu gostava de desenhar. Aí eu fazia histórias em quadrinhos, desenhava em papel, sulfite mesmo. E aí depois de um tempo, lá quando eu tava lá na minha adolescência, em 13, 14 anos por aí, eu percebi que na verdade o que eu queria não era desenhar, era contar as histórias, que eu percebi que eu não gostava tanto de desenhar e também não sabia, né? E aí eu comecei a escrever. Então eu peguei todas aquelas histórias que eu tinha desenhado, né, e fui escrevendo, transformei em livro. E aí eu percebi que era escrever mesmo que eu queria. E isso foi até uns 17 anos, eu fui escrevendo histórias sobre essas histórias em quadrinhos que eu criava quando era menor, e virou uma trilogia, isso daí. Uma trilogia que eu nunca publiquei, tá aqui, só guardada. E aí, aí 17 anos eu parei com essa ideia de ser escritor, tipo, falei, não vai dar em nada, parei. E aí eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos lá, eu tinha o quê? Acho que 20 para 21 anos. Aí eu fiz um intercâmbio e lá eu tive a ideia de escrever o Continente Lemúria. E aí eu comecei a escrever lá e terminei de escrever quando eu já tinha voltado para o Brasil. E aí esse tempo aí durou mais um ano de escrita e eu publiquei em 2014 o primeiro livro. E foi aí que, profissionalmente, a primeira publicação, né, foi em 2014, de lá para cá eu vim escrevendo. Então é uma coisa que está comigo desde sempre. Eu só fui tentando entender o que eu queria e até publicar e estou aí até hoje. Para seguir esse caminho. E qual que é o seu gênero favorito, assim, de escrita, de leitura? Antes eu gostava mais de escrever uma coisa mais fantasia, como o Continente Lemúria, mas uma fantasia, eu sempre gosto mais dessa pegada mais sombria, sabe? Então, por isso que o Continente Lemúria, ele é uma fantasia, mas é uma fantasia sombria, né? Que tem vampiro, lobisomem, essa coisa mais dark, assim. Então, eu gostava bastante de escrever isso, e ter outras histórias também, o conto na Amazon, Helena, bem nessa pegada também. O Lázaro, inclusive, que vai ser relançado agora esse ano pela Pendragon, também é nesse estilo. Só que aí
de uns tempos para cá, desde que eu escrevi Caminho Longo, eu comecei a escrever Caminho Longo, acho que foi em 2017, 2018, por aí, lancei em 2019, eu me identifiquei bastante com drama, com personagens LGBT. Então, eu acho que atualmente eu estou bem focado no drama. Tenho um livro já que eu estou trabalhando com a minha gente para lançar, que é mais nessa pegada de drama também, assim. E eu estou escrevendo outras coisas nesse mesmo estilo. Talvez vou incluir ali alguma coisa mais sombria ali, para não abandonar totalmente essa outra parte que eu gosto, mas eu gosto mais da parte do drama. Eu gosto mesmo de ler e escrever livros que, tipo, arranca lágrimas, sentimentos, essas coisas. Foco nas lágrimas, tá, gente? Foco Sim. nas lágrimas. É porque uma você coisa vai que ler acontece. O Continente Lemúrias e falar, gente, uma história de vampiros, não vou chorar. Vai sim, tá? Só para avisar. Se não chorar, porque leu errado, né? E uma curiosidade, assim, Vini, que você estava falando agora, por que a sua primeira trilogia você não lançou, você não pretende lançar? Porque é um material assim, que ele serviu mais como um treino para mim, né? Para eu desenvolver a minha escrita. Não é um material que hoje eu olho e falo, tem qualidade para publicar. Hoje eu estou muito melhor do que eu era antes, na questão da escrita, né? Eu desenvolvi bastante. Então, essa trilogia foi mais uma coisa que serviu mesmo como um estágio, assim, para eu treinar, para eu fazer por mim. E não é material que eu publicaria, por quê? Porque é uma coisa que eu comecei a escrever quando eu era menor, assim, tinha outra cabeça, não tem nada a ver com o meu estilo hoje. E se eu fosse parar para ver, é uma cópia de todos os livros que saíam na época, tipo aquela coisa da jornada do herói, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, do menino que descobre que é o predestinado a salvar todo mundo, sabe? Essas coisas. Então é uma coisa que não tá no mercado hoje, também não é o que eu escrevo hoje em dia, entendeu? Sim. Inclusive, você estava falando também sobre focar mais no drama e tal. O Caminho Longo foi seu último livro publicado, aí o drama. E também vem aí um spin-off, né, do Caminho Longo, para quem acompanha o Vini no Instagram. Inclusive, gente, acompanha o Vini no Instagram. Passa seu Instagram aí pra gente, Vini, pra gente poder te acompanhar, ver as novidades aí, porque eu já estou ansiosíssimo. Tanto meu Instagram quanto o Twitter é Vini Wood. VINYWOOD. Vini Wood. Aí lá eu tô postando que o spin-off vai sair no dia 5 de maio. Vai começar a pré-venda na Amazon dia 5 de maio. A pré-venda vai durar mais ou menos uma semana, uns 15 dias. E eu tô colocando informações assim lá no Instagram, nas minhas redes sociais. Tô liberando aos pouquinhos, fazendo um mistério. Sim, Vini está matando a gente de curiosidade com os videozinhos e as coisas que ele está postando. É assim, né, gente? Vamos aguentar. Isso aí já é até uma vantagem, porque esse vídeo, se ele tá saindo agora dia 3... Isso, 3. Se ele tá saindo no dia 3, olha só, daqui 2 dias já tá abrindo, já vai estar sendo aberto ali a pré-venda do spin-off. Mas, claro, antes eu acredito que a gente precise ler o Caminho Longo. Não necessariamente. O spin-off, ele não é uma continuação do Caminho Longo. Ele é um episódio com alguns personagens de Caminho Longo. Claro, se você tiver lido Caminho Longo, a experiência fica melhor, porque você vai conhecer mais o background de alguns personagens que estão ali. Mas se você ler ele independente também, não tem problema. Dá para você ver que é uma história separada que não funciona em função do Caminho Longo, né? Pode ler sozinha. Então, olha só, já fica aí a oportunidade. Daqui a 2 dias, para você que está assistindo, já vai estar aberta aí a pré-venda do spin-off de Caminho Longo. Qual é o nome do spin-off, Vini? Então, eu não liberei o nome ainda. É uma das informações que eu estou liberando aos poucos. O que eu estou liberando, tanto que eu estou até pedindo pro pessoal que está lá acompanhando, tem várias pessoas tentando adivinhar o nome. Ninguém conseguiu adivinhar ainda. Eu dei uma dica, eu dei as iniciais do título, que é RAD. Essas são as 3 iniciais, né? Então aí muita gente está chutando vários nomes. Teve gente que acertou uma das palavras, mas ninguém acertou o que significam as três coisas. Bem, então temos um enigma aqui para solucionar até o dia 5. Vamos ver se alguém consegue adivinhar, né? Isso aconteceu com o Caminho Longo também, que eu fiquei louco para descobrir o que era CL, porque eu não aguentava mais não saber o que era CL. Mas vem aí. Vem aí. Logo E lá nas publicações eu tô colocando várias dicas, não só
o RAD, que é as iniciais, mas prestando atenção nas fotos, nos vídeos, tem muita dica do que pode ser o nome ali, é só juntar os pedaços. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, E quem gosta de... agora eu tô esperando a entrevista acabar para eu ir fuçar o Instagram dele. Eu tenho um certo probleminha com o Enigma. Quem sabe você acerta, João? Quem sabe? Assiste os vídeos, escuta as músicas dos vídeos, tudo que aparece é uma dica. Olha só. Ai, meu Deus. Né? E também falando em músicas, Vini, você falou agora que você coloca música, colocando as músicas nos vídeos pelo nome do spin-off aí. Você coloca músicas também, trechos de música nos livros, né? Principalmente Caminho Longo, ali tem uns trechinhos de música quando o personagem tá ouvindo. E essas músicas você geralmente ouve enquanto você tá escrevendo. E quando você inspira uma cena numa música, geralmente vem a música primeiro e a cena depois, ou é ao contrário, vem a cena e depois encaixa uma música. Como funciona aí? Não são nem todos os livros que eu coloco música. Tem o Caminho Longo, ele é um livro que ele é musical por si só. Ele, tipo, as músicas, elas meio que conversam com a história, né? Todas as músicas. Você que já leu deve ter percebido, né? Que todas as músicas, tem a música da Thier, que abre as 3 partes do livro, cada parte é um trecho de uma música dela, que tem muito a ver com a história. E durante a história, muitas músicas se encaixam ali, talvez está tocando, o personagem está ouvindo, ou só uma citação ali mesmo. Mas quando eu estou escrevendo, às vezes eu escuto música. Caminho Longo, por exemplo, eu escutei praticamente o tempo inteiro que eu escrevia, eu escutava alguma música. As que foram pro livro e outras que não foram pro livro, mas que eu também ouvi, inclusive tem na playlist do Spotify, tem todas, até as que não foram pro livro. O outro livro que eu escrevi, estou trabalhando com a minha agente, também tem algumas músicas, não tanto quanto Caminho Longo, mas tem algumas lá. Então depende muito, né, do que eu estou escrevendo. E Caminho Longo, engraçado que a ideia de Caminho Longo veio com uma música do Jason Mraz, que chama Long Drive. Que a gente vai traduzir e dá mais ou menos como Caminho Longo, uma coisa assim. Mas ouvindo essa música, eu imaginei uma das cenas finais do livro, que é 2 pessoas num carro ali, você sabe a cena que eu tô falando. Foi uma coisa assim, aquela cena veio pronta na minha cabeça. Não vou falar para não dar spoiler qual que é a cena, né? Mas aquela cena veio pronta na minha cabeça. Então, eu escrevi Caminho Longo a partir daí. Eu vi o final, eu sabia onde eu ia chegar, e aí eu fui desenvolver os personagens, a história, para chegar para aquele final que veio assim quando eu ouvi a música. A partir do final, foi criando o restante da história. Às vezes eu faço isso, às vezes eu começo do final, eu sei como vai acabar, eu sei a última cena, como é que tá, eu tenho a imagem do final na minha cabeça, aí eu falo, tá, tem que fazer a história chegar ali, eu vou desenvolver a história a partir dali, de trás para frente. Certo. Comentar alguma coisa, João? Eu queria trazer aqui um questionamento, como a gente chegou até a falar no começo, essa questão do quanto é importante a difusão de protagonistas, ou até de outros personagens, né, ali sejam coadjuvantes ou mais, que sejam LGBT em histórias, para que haja uma maior representatividade, uma maior normalização da presença LGBT, tanto em histórias quanto na nossa própria vida cotidiana. E eu queria trazer aqui para o Vini a questão de quais são as principais dificuldades, às vezes, para a gente não cair em estereótipos quando a gente está trabalhando com personagens LGBT, certo? Porque existe já muito estereótipo, tanto em livros quanto em filmes, eu acho, mais principalmente, quando se trata de protagonistas LGBT. Já existe ali um estereótipo por conta de todas as pressões sociais e outras questões psicológicas até que nós, como pessoas LGBT, às vezes sofremos no dia a dia. Então, já existe meio que um estereótipo de se usar dessas coisas para construir uma história com um protagonista LGBT. Certo? E isso é uma dúvida, às vezes, até que eu tenho comigo, porque eu jogo bastante RPG, eu mestro muito. Então, eu tento fazer essa inclusão da visibilidade LGBT dentro das minhas histórias para RPG. E aí eu queria saber do Vini como essa questão de tentar não deixar o estereótipo tomar conta
daquele seu personagem, né? Para que a gente não caia aí num lugar comum sempre que se for tratar de uma pessoa LGBT para ficção. Né? Aí ficção, em geral, qualquer história contada que não seja documental. Acho que uma das primeiras coisas que dá pra gente fazer para quebrar e tentar evitar estereótipo é o autor, a autora, o criador ali, ter uma vivência, ter essa vivência. Eu acho que isso é importante, porque você tá colocando uma coisa autêntica, que talvez seja o que você viveu, ou o que faz parte da sua vida. Então isso já é um passo, você ter a vivência, porque daí você não vai reproduzir uma coisa que você não conhece, você vai estar reproduzindo aquilo que você vive. Então, você tem essa autoridade para falar. E no caso de autores que não sejam LGBTs, forem criar personagens LGBT, acho que vale muito pesquisar, entender, saber como funciona, do que criar por criar só para incluir. Falar, vou incluir ali uma diversidade, porque tá na moda, tá em alta, não sei, vou incluir qualquer coisa, ou finge que inclui quando, tipo, coloca ali, mas a gente não sabe a história inteira, aquele personagem LGBT, e a gente fica sabendo em algum momento assim, e, tipo, no meio de uma linha para outra, assim, que não dá nem para ver, sabe? Então, tem que. Acho que para evitar esse estereótipo, você tem que conhecer também o seu personagem, tendo a sua vivência, conhecendo o seu personagem, estudando para não reproduzir coisas, até porque não é porque a gente é LGBT que a gente também não vai errar, não vai deixar, não vai ficar deixar de reproduzir estereótipos, né? Então, a gente tem que sempre estudar bem qualquer coisa que for fazer, criar um personagem ali, você tem que conhecer. Uma coisa que eu tento sempre fazer quando eu vou escrever é conhecer meus personagens. Tipo, não só falar um personagem Joãozinho ali e ele é gay. Não, mas tá, o que esse personagem viveu? O que aconteceu na vida dele antes da história? Nem eu não vou colocar, talvez eu não vá colocar isso na história, mas eu tenho que saber para esse personagem ter uma vida, ter uma veracidade maior ali, para as pessoas poderem se conectar com o personagem, não ficar um personagem raso, sabe? Então você tem que conhecer bem o passado do seu personagem, né, e evitar ficar só copiando. Tenta fazer uma coisa original, tenta encaixar o seu personagem ali na sua história, sabendo quem é o seu personagem, como ele agiria em determinada situação, naquele contexto da história, o que ele vai fazer, sabe? O que ele faria, isso ou aquilo. Sabendo tudo isso, você meio que o personagem meio que tem uma vida própria ali, porque você tem todo esse respaldo para saber o que o personagem vai ser, como ele é e como ele vai agir em determinada situação. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Sim, não, deu para entender bem que essa questão de criar uma personalidade completa para ele e não só deixar ele com uma faixinha na testa escrito LGBT e largar ele ali. Sim. E, Vini, quando você estava na Bienal, quando aconteceu aquela questão toda, né, da censura do livro por conta do beijo dos dois personagens, no quadrinho eu lembro que você estava lá com o Caminho Longo, né, então foi toda essa questão aí. E, além disso, você encontrou resistência para a publicação dos livros por ter esses protagonistas, esses personagens LGBTs, ou isso não foi um fator que influenciou numa dificuldade ou não para a publicação, ou mesmo para venda? O que você acha sobre essa questão? Eu acho que para publicação não chegou a ser um fator, porque a primeira publicação que eu fiz foi numa editora mais independente, de publicação colaborativa, sabe? Não foi uma publicação tradicional, o primeiro que eu fiz. Então não teve tanta essa resistência para publicação, até porque para um autor iniciante publicar uma editora tradicional e tudo mais, é difícil independente do que você escreva. Isso vai ser difícil se você for um autor iniciante, as editoras dificilmente vão apostar em alguém que ainda é desconhecido, né? Então, na publicação, nem tanto. Mas eu acho que nas vendas do livro, eu acho que isso acabou meio que nichando bastante o meu público. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Mas acabou meio que sendo um nicho que, geralmente, quem lê mais meu livro são pessoas LGBTs ou que gostam de livros com personagens LGBTs. Então, porque, por exemplo, o Continente Lemúria, né, o Graham, que a gente falou, ele na capa, a gente não vai ver que é um livro sobre LGBTs, né? Então, ali, é uma capa, você vai, um livro, sei lá, tem um olho estranho ali, uma coisa fantástica, sei lá, um lobisomem, um bicho ali. A pessoa vai ler querendo saber o que é. Eu estava na Bienal, uma Bienal faz tempo, isso não foi nem na 2019, foi na de 2000, foi logo que eu publiquei.
Eu vi um cara que ele pegou meu livro, ele tava lendo assim, que ele, nossa, é de vampiro. Aí ele viu que tinha um personagem gay, ele fez assim, tipo, eu vi a cara dele, ele fez uma cara, nossa, é bem diferente mesmo, e jogou o livro assim de volta na estante, sabe? Então é tipo, Sim. na capa você não vê, mas a pessoa vê que tem um personagem LGBT e, nossa, isso já é diferente. Como assim? Que nem Uhum. uma divulgação que eu tava fazendo num grupo de Facebook uma vez, do Continente Lemúria também, uma menina comentou lá depois, nossa, mas eu não consigo imaginar um protagonista caçador de vampiros que seja gay. Como não? Você consegue imaginar, tipo, vampiros, lobisomens, essas coisas que... Super normal a gente na rua ver vampiro e lobisomem, né? Mas um cara gay, meu Deus, eu não consigo imaginar isso num livro. Que coisa difícil de imaginar. É engraçado, né? Ela consegue imaginar todo o resto que não existe, mas protagonista gay, não. Pra piorar, ela ainda falou, não, é que eu não consigo imaginar um protagonista gay tendo que salvar a mocinha em perigo. Falei, ué, primeiro por quê? Por que tem que ter uma mocinha em perigo? Segundo, por que ele precisa salvar ela? E por que ele não pode salvar se tivesse alguém? Ele não poderia salvar? Porque ele é gay, isso impede ele de se tornar um caçador? O que importa é que ele, ali, sei lá, estudou sobre os vampiros, ele passou por um trauma que quem leu o livro sabe do que aconteceu para ele se tornar um caçador e tudo mais. Mas não, ele é gay, então é um impeditivo. Eu acho que esse questionamento da garota vai para um buraco tão mais embaixo, Sim, um dentro buraco até a tão questão do mais fundo. machismo, né? Exato, Sim. porque é questão do tipo, normalmente o protagonista homem salva a garota só pra ficar com ela. Então, assim, tipo, vira só o troféu da garota lá que precisa ser salva. Exato. E aí, então, vai além da questão de que um cara gay não poderia ser uma pessoa que estaria ali numa atitude até violenta e brutal de estar defendendo algo, como, ele não vai lá salvar a garota porque ele não tem um Não, interesse sexual nela, tipo, exatamente. sabe, vai Entra, escalonando o absurdo. entra aquilo que a gente está falando de estereótipo também, porque provavelmente essa menina deve ter pensado, um cara gay automaticamente é afeminado. Existem gays afeminados, existem gays que não são afeminados. Ela deve ter, e tem gente que pensa que todo gay é assim. Aí ela deve ter Uhum. pensado, o cara afeminado, como é que ele afeminado vai conseguir salvar uma mulher em perigo? Tipo, o cara afeminado não pode ter a habilidade ali de lutar contra vampiro? Por Não que vai ter não? coragem, não vai ter É, força, né? como se ser afeminado fosse algo ruim, Uhum. né? É como você falou, um buraco muito mais fundo, que ela começou falando ali, isso aí é uma coisa que só cai, só desce. E em questões de inspirações, Vini, o que você utiliza mais de inspirações? Você já me falou das músicas, né? Os livros que você lê provavelmente inspiram muito. Caminho Longo é sempre aquela discussão, né? Que todo mundo fala assim, ai, você é o Bruno? Sempre tem essa pergunta, né? Então, normal. Meu, Mas tem sim. muitas coisas da sua vida que você passa pro livro, né? Pros personagens, pra história. Como você falou, muita gente pergunta. E tem gente que pergunta até, tipo, fica até com medo e fala, queria fazer uma pergunta, mas não fica bravo? Caminho Longo é a sua vida? Eu falo, não, não é a minha vida. Por quê? Por que as pessoas acham que Caminho Longo é a minha vida? Porque tem um protagonista que é gay, que ele é escritor, e a menina que fez a capa, para me ajudar, fez uma pessoa que usa óculos aqui, eu não sei se dá para ver, que as É pessoas falam, muito nossa, parecido. parece com você. Mas as características que eu dei do personagem eram uma pessoa desse jeito, só que não era eu. Não era eu. Então, mas as pessoas acham que é por causa disso. O que acontece? Uhum. Não que eu coloque a minha vida ou descreva os acontecimentos da minha vida no livro, mas são coisas que podem, nem tudo, uma coisa ou outra ali que me dá uma inspiração que eu vou lá e coloco uma semente, que aí eu crio uma outra coisa em cima daquilo, né? Por exemplo, no Caminho Longo, o que dá o gás da história é o irmão do protagonista morrer logo no começo. Meu irmão tá vivo, então já não é uma biografia a partir daí, né? Aí são vivências, assim, às vezes uma coisa que aconteceu comigo, falar, dá para encaixar ali, sei lá, faz sentido com a história, ou me Uhum. inspira a escrever alguma coisa que pode ter desencadeado outros acontecimentos dentro da história, mas são sentimentos, assim, que me inspiram, coisas que eu vejo, sei lá, uma cena que eu vejo na rua, às vezes me inspira, sei lá, eu vi alguém no metrô, ali, falei, essa pessoa pode ser um personagem, e aí disso eu
cria um outro personagem em cima daquela pessoa, adicionando coisas, tirando coisas, ou uma cena que eu vi, ou uma música, sabe? Qualquer coisa inspira. Mas não que seja uma coisa biográfica. Sim. E sobre a questão dos personagens, né? A gente sempre fala que os autores são os pais, né? Os personagens falam, meus filhos, meus bebês e tal. Você tem algum preferido que você fale, nossa, esse eu gostei muito de escrever? Ou todos eles você fala, são personagens legais, eu gostei de escrever todos, são todos queridos? Como que é pra você essa parte? Eu gosto, eu gosto de todos. Um pai não pode escolher um filho favorito, porque os filhos não podem saber quem é o favorito, né? A gente não conta. Mas, não, eu gosto de todos. Um que eu gosto bastante é o Peter, do Continente Lemúria. Eu gosto muito dele, talvez seja o primeiro, assim. E eu gosto muito. O Bruno, do Caminho Longo. Uma das minhas favoritas, e não é nem protagonista, é meio que uma semi-protagonista ali. E todo mundo gosta. É a Natália, do Caminho Longo, né, a cunhada do Bruno. Eu acho que ela devia ganhar um livro próprio, mas não que eu vá escrever, mas ia ser muito legal. Também acho. Só dela. Mas ela, e tem outros personagens do próximo livro, dos próximos livros, né? Que eu não sei quando sai, eu gosto bastante, tem uma personagem lá. Eu gosto muito dela. O protagonista também é um personagem, foi um dos meus mais trabalhosos, é um dos mais complexos que eu escrevi até agora. Tanto que é um livro que tem, assim, o maior plot twist que eu já escrevi, pelo menos dos meus plot twists de livro, eu acho que esse é o maior. Então, eu gosto muito desse personagem porque tem uma construção muito grande em cima dele, né? Eu gosto de todos, não tenho favorito. E pra você, assim, qual que é a parte mais fácil e mais difícil dessa questão de escrever histórias? Não somente só de ser escritor, porque a gente sabe que ser escritor, principalmente no Brasil, é uma coisa meio complicada, né? Na questão de viver de escrita, mas do processo mesmo de escrita. O que é mais fácil para você, o que é mais difícil? Eu acho que o que é mais difícil é dar o início para a história, talvez, assim, sei lá, construir uma história, porque às vezes a gente tem que pensar em quase tudo antes, tipo, não exatamente todos os detalhes, mas pensar no caminho que a história vai percorrer. Então, essa estruturação é um pouquinho mais trabalhosa, né? Às vezes envolve até pesquisa, então essa parte de estruturar uma história no começo é um pouco mais complicado. E eu acho que o mais difícil, o mais fácil é quando você está inspirado e escrever. Porque quando está inspirado, você está com uma ideia na cabeça, escreve. E a parte mais difícil mesmo é estruturar, ou depois, sei lá, revisar, organizar, fazer ajuste no texto. Porque não é o que você escreve de primeira que vai para o final. Vai ter muita edição ali até chegar no final. Vai passar por muita gente, vai passar por revisão, pelo agente, pela editora, passa por muita gente o texto até chegar no texto final, né? Então, acho que essa parte de estruturação e ajustes é um pouquinho mais complicado. Certo. Algum comentário, João? Não, eu só queria dizer, a Roberta mandou aqui pelo chat, né? Tá mandando, que, assim, normalmente, né? Não vamos impor regras aí, mas normalmente escritores começam nessa vida, digamos assim, por serem leitores, por gostarem muito de livros, gostarem muito de histórias. O canal aqui, principalmente, a gente é um monte de ator, um monte de leitor doido, ficcionado por leitura. E aí, então, por questão, você se considera alguém que é tipo, nossa, sou muito leitor? Se sim, qual dessas coisas você, né, gosta mais? Acho que o Luiz chegou até a perguntar ali qual seria o seu gênero favorito. E o que dessas coisas que você lê mais que acaba influenciando o seu caminho como escritor? Eu me considero leitor, sim, claro. Desde sempre eu gostei de ler. Eu lia muito mais antes porque eu tinha mais tempo livre para ler. Hoje é muita coisa, né? Dividir tempo entre escrita, trabalho, CLT e tudo mais. Então, tipo, mas eu sempre tô lendo um livro. Eu nunca fico assim, eu termino um livro e eu começo outro. Eu sempre tô lendo algum livro. Nunca tô parado, não tem um período que eu não tô lendo nada. Não, eu sempre tô lendo alguma coisa. E tanto que eu tenho muito mais livro para ler do que eu já li na minha estante. Que eu continuo comprando, eu compro mais rápido do que eu leio. Então eu vou só enchendo antes de ler. O que eu leio bastante, eu gosto muito de ler. Atualmente, eu gosto de ler livros de terror. Eu gosto, apesar de não escrever tanto, foram poucas coisas que eu escrevi de terror. Eu gosto de uma coisa mais de terror, assim. Eu lia muito
fantasia antes. Hoje eu não leio tanto, não que eu não goste, mas eu leio menos, né? Eu lia muito inspirado, por quê? Porque é aquela coisa de, todo mundo começou lendo Harry Potter, aquelas coisas, então esses livros explodiram, né? Então eu lia bastante isso. Hoje eu até leio mais menos. Eu gosto de ler também bastante livros com protagonistas LGBT, então, como é mais próximo do que eu leio, isso acaba meio que conversando com as minhas histórias, né? Uma coisa que acaba me influenciando, assim, de conhecer outras histórias também do que eu escrevo, né? Não adianta eu só escrever e não ler o que eu escrevo. Tem que ver o que outras pessoas também estão produzindo no mesmo estilo que eu. Então, eu leio bastante. Eu tenho um autor que eu conheci recentemente, que é o Adam Silveira. Ele escreveu História Tudo Que Me Deixou. Ele escreveu um livro com a Becca Bertalli, do Com Amor, Simon, E Se Fosse a Gente, ele escreveu junto com ela. Ele é um autor que eu gostei muito, assim, o estilo dele é parecido com o estilo de história que eu escrevo, os dramas LGBT, né? Então, esse tipo de leitura, drama, tal, assim, principalmente se for LGBT, que eu sou muito apegado, quando eu leio, me apego muito forte aos personagens, muito rápido aos personagens, então isso acaba me influenciando. Acho que essas histórias me tocam ainda mais do que um drama que não tem personagens LGBT, eu leio tipo, morreu, beleza, agora se for uma coisa LGBT já é muito mais, assim, toca muito mais fundo, entendeu? Maravilha. Pode falar, João. Não, só ia comentar que é muito bom e, claro, acho que essa questão de quando tem um personagem LGBT te dá uma proximidade maior, né? Isso é representatividade que a gente fala, exatamente. Né? Exatamente por isso que eu comecei a escrever também, incluir personagens LGBT, porque eu sentia falta dessa representatividade. Na época, eu lia muitos livros assim e não via. Hoje tá crescendo, ainda bem, né? Ainda bem. Porque é bem, digamos, incômodo quando você consome muito entretenimento, seja em livro, em filme, em série, e raramente você vê algum personagem que você possa olhar e falar, nossa, essa pessoa tem as mesmas características que eu, essa pessoa vive o mesmo que eu. Isso é bem complicado, e aí é por isso que a gente luta tanto por essa representatividade. Sim, inclusive eu não conheço ninguém que tenha lido, por exemplo, O Caminho Longo, que não tenha se identificado ou com o Bruno ou com os outros personagens em algum momento, assim. E até o que o Vini falou da menina, que falou, mas ele é gay, como que ele vai ser um caçador de vampiros? Quando a gente era mais novinho, que a gente lia esse tipo de história, a gente também não se enxergava, né? Nós LGBTs que eu falo, tipo, eu tenho que salvar uma mocinha e etc. Então a gente não se vê. Então é bem importante mesmo, né? Então, representatividade é sempre muito bom, principalmente se for feito da maneira correta. Né? Que nem o Vini falou, conhecer a vivência. Se eu não tenho essa vivência, eu vou procurar alguém que tenha, vou ouvir essa pessoa, vou pesquisar para saber do que eu estou falando. Não adianta só jogar lá também e deixar. Ficar para isso mesmo, né? Isso aí. E não sei se o João, a Roberta tem mais alguma pergunta para ser feita. Não, mas é que quando o Vini comentou sobre autores iniciantes e que normalmente a gente acaba publicando por editoras menores e tal, eu só queria comentar que eu entrei em contato, né, por eles fazerem parte de um podcast que eu ajudo a produzir, que tem uma editora agora que eles estão começando, que eles vão publicar só virtual, só para e-book por enquanto, que os dois, acho que 3 já, primeiros editais que eles abriram foram só para escritores LGBT, e um deles é específico para histórias cujos protagonistas sejam bissexuais. Exatamente para subir essa questão de representatividade, eu achei bem bacana. E aí eu lembrei disso quando o Vini comentou de... Normalmente a gente acaba... histórias que não sejam muito mainstream acabam começando por essas editoras menores, assim, até conseguir ascender. E hoje tá, tipo, meio que saindo dessas editoras menores, né? Tipo, tem histórias que estão, tipo, saindo do nicho e estão entrando em editoras maiores, como tem Conectadas, né, da editora seguinte, tem vários livros, né, a Galera Record está publicando vários livros em temática LGBT, então tá um pouquinho assim, começando a sair da bolha, né? Tá mas ainda precisa sair mais, né? Precisa sair mais.
E a Roberta perguntou aqui, Vini, se existe algum gênero que você ainda tem vontade de se aventurar a escrever e que ainda não fez. Eu acho que não. Assim, eu acho que eu gosto do que eu escrevo e não sei se eu gosto mais de terror e drama, mas eu acho que eu tô muito focado no drama. Não sei. Eu já pensei em escrever, tipo, um hot, assim, pra brincar, mas e publicar na Amazon, porque esses livros, eles têm muita visibilidade, né? Tipo, hot, Sim. tipo, tem muito mais visibilidade. Foi meu pensamento, que eu não sei se eu vou levar pra frente, mas foi como uma brincadeira, assim, né? Como assim você não foi uma fanfiqueira em 2012 que escrevia coisa pro Wattpad? É, né? Tipo, Não, não, escreveu. não é isso que todo mundo que escreve faz. Não, ou no Wattpad, ou na época das comunidades do Orkut ainda, né? Sim. Sim. Nossa, a época que a O gente usava Dramione, o Drary. a época que a gente usava o Spirit para escrever fanfic. Aham. Não, eu nunca escrevi fanfic, Não tenho orgulho dessa época. mas muita coisa famosa começou como fanfic, né? Sim. A gente vê Alguns coisas que ganharam, venderam milhões aí, né? alguns ganharam mais fama do que deveriam, mas tudo bem. Tá vendo como dá retorno escrever esse tipo de coisa? Eu tô falando, vou fazer um experimento qualquer hora pra ver se eu consigo ficar famoso aí. Sim. E o Vini tem de tudo, né? Então, se você for na Amazon procurar lá, tem desde drama, aventura, tem os contos de terror, né? Tem Helena, Parasita, Espelho, tem milhares de coisas, gente, para ler do Vini, tá tudo lá. Tem uma história de um desencontro também, né? Que é Sim, bem legal. Gostei sim. bastante de Aí ler. os contos é só buscar pelo seu nome mesmo na Amazon. Se você procurar Vinícius Fernandes, ou, sei lá, procurar Caminho Longo, que eu acho que é o livro que mais aparece lá. Aí Clicar pega no pelas nome, recomendações. Uhum. ou clica no nome do autor lá. Que Ah, aí vai pra minha certo. página de autor e aparece todos os livros meus que tem lá para download. Inclusive, daqui a pouco vai aparecer o spin-off que vai sair dia 5 de maio, que esse eu tenho que jogar bastante, porque esse é novo, tem que aparecer mais. Então é isso. Então, não sei se vocês têm mais alguma coisa para perguntar, para comentar. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, falei mais do que eu devia falar, então. Aí é com você e com Ah, a Beta. a Roberta perguntou sua relação com seus fãs, né? Então, como que é essa relação aí com seus fãs, Vini? Falando fã, assim, eu fico me sentindo importante, né? Tipo, fã. Ah, mas tem. Não sei se seriam bem fãs, mas, né, eles. É uma relação super legal, assim. Eu respondo todo mundo que manda mensagem. Eu gosto que falem comigo, eu gosto Uhum. muito que mandem mensagem quando estão lendo o livro, ou quando leram, ou postem, me marquem. Eu tento acompanhar tudo, assim. Eu acompanho as avaliações da Amazon, se alguém posta lá, eu tô sempre olhando para ver. Eu acho super legal saber ter esse retorno e conversar com as pessoas, principalmente quando alguém manda mensagem falando que se identificou com os personagens, principalmente com Caminho Longo. Caminho Longo é um que eu acho que é o meu livro que mais teve retorno, assim, e muita gente manda mensagem falando, meu Deus, eu sou o Bruno é a minha vida. E eu fico super feliz quando eu vejo isso, porque, tipo, essa é a representatividade. É esse o motivo de escrever, de trazer representatividade. Quando eu vejo pessoas que se identificam com os personagens, se conectam com eles e se veem ali, eu fico super feliz. Tipo, isso paga todo o dinheiro que a literatura não paga, né? Então, é super legal. Eu gosto muito de falar com pessoas. Então, quem lê, quem for ler, quem já leu, manda avaliação na Amazon, fala comigo nas redes sociais que eu gosto de conversar Uhum. com eles. Como eu falei, né, eu panfleto os livros do Vini para todo mundo. Eu sempre falo, vai ler isso, vai ler isso. E sempre que o pessoal lê e fala comigo, eu mando pro Vini, aí ele fala, pede para me mandar mensagem lá, que é pra gente conversar, né? Vou Então, contratar o Luiz para divulgar os livros, né? Como assessoria de imprensa. olha, eu aceito, viu? Vocês estão vendo que tá registrado uma promessa aí, né? Ixi, Mas não, é verdade, o Vini sempre responde todo mundo e eu acho que é bem gostoso mesmo, né? Esse retorno de conversar, falar do seu trabalho, né? Comentar sim. sobre a sua obra, uma coisa que você escreveu, que está tocando as pessoas de alguma forma, né? Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp também, né? Com os leitores, que quem Uhum. quiser, quem já leu o livro, é tipo um grupo VIP. Quem leu, quiser participar, é só falar, me chamar em uma rede social, quer participar, que aí lá a gente conversa sobre os livros e tem os benefícios exclusivos para quem está lá também, né? Tipo, recebe
postagens que eu vou fazer antes de todo mundo, vai receber a capa do spin-off antes de todo mundo, recebem várias informações antes. De vez em quando tem uns prêmios que a gente manda lá. Então, é bem legal também ter esse grupo que já está sempre em contato com o pessoal. Exatamente. Então a gente já pode ir encerrando nossa entrevista por aqui, nesse bate-papo, na verdade, nem é uma entrevista, né, gente? Um bate-papo aí. Vini, mais algo para comentar? Alguma coisa que você queira divulgar? Alguma coisa que você queira falar? Já pode aproveitar o espaço. Não, acho que o que eu quero mais falar, como eu já falei, quem está assistindo aí que não me segue, vai lá nas minhas redes sociais para acompanhar, saber mais dos meus trabalhos e principalmente o spin-off que vai sair agora, que ainda não revelei o nome, RAD, vai ser revelado na quarta-feira, ou na terça ou na quarta-feira. E quiser conhecer, vai lá, procura meus livros na Amazon e obrigado por chamarem aí pelo espaço. Foi super legal, adorei o papo e passou tão rápido que eu nem vi. Não é? E foi um prazer mesmo esse bate-papo, foi muito gostoso. Então, gente, procurem lá o Vini no Instagram, nas redes sociais, Instagram, Twitter, @ViniWood, Vini com Y, Wood, W-O-O-D. Depois a gente coloca na descrição aqui do vídeo, tá? A gente vai colocar suas redes sociais e o Instagram, principalmente, né? E também a paginazinha do Amazon a gente coloca ali para ficar mais fácil o pessoal achar suas obras. Para quem tiver curiosidade de conhecer aí, vale muito a pena, tá? Não vão se arrepender, eu garanto. Garanto mesmo. Garantido, tá garantido. Foi ele que falou, não fui eu, gente, tá? Não fui eu. A gente só fala a verdade, né? Então, pessoal, para encerrar nosso vídeo aí, só lembrando a vocês, sorteio de Caminho Longo aqui para vocês no canal. Eu quero que nós vamos sortear esse livro aqui no dia 11 de maio, sai o resultado, tá? Então, dia 11 de maio, saberemos quem levará Caminho Longo para casa, ok? Aí, assim que sair o resultado do sorteio, a gente entra em contato com a pessoa que foi ganhador para a gente poder enviar o livro, né? Para a gente poder entregar o livro aí. Então, Caminho Longo sendo sorteado aí para vocês. Acho que vocês vão gostar muito desse livro. É um dos meus favoritos do Vini. Então, assim, sou suspeito para falar, né? Então, Vini, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos na continuação aí do nosso canal. Nos vemos no Instagram também. Então, siga a gente lá, @mosaicos_e_miscelâneas, para ver o resultado do sorteio. Ok? Ok, muito obrigado, foi Então, gente, super legal. Então, tchau, tchau a todos. Tchau, gente.